Glorificado e adorado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, mais uma vez na sua presença, temos buscado a Deus e Deus há de honrar a sua palavra como sempre honrou. Aliás, Ele sempre nos dá além do que nós merecemos. Então é com muita graça, é com muita alegria que nós fazemos isto, embora às vezes pareça, e é um sacrifício. Abrir mão às vezes do conforto, da nossa vontade plena. Ficarmos em casa, orarmos, não tem nenhum mal nisso, mas eu sei que Deus aprova sacrifício. Eu sei que Deus aprova os nossos atos de sacrificar a nossa vida a Ele, de colocar sobre Ele o nosso tudo, o nosso eu. Então, e querendo o Senhor, falaremos com Ele e ouviremos a sua voz através da sua santa palavra. Estamos orando pelo livramento, a libertação de todo sentimento, toda a presença da depressão, da opressão, da angústia, da melancolia, da amargura, clamando ao Senhor que tudo isso saia da nossa vida, ou daqueles que estão vivendo, né? E também por doenças físicas, pessoas que estão vivendo enfermidades físicas. Então, são dois motivos que faz com que esta semana toda seja também uma semana especial. Então você que está vivendo doenças físicas, que tem te atormentado, tem consumido o seu dinheiro, tem consumido aquilo que você teria para viver com mais dignidade, você tem gastado com remédios, a sua alegria tem sido mais dividida com a tristeza do que com regozijo, porque as notícias não são boas. Então nós estamos aqui clamando. Então vamos unir a nossa fé e pedir a Deus que nos atenda, que nos ouça e nos responda, dando-nos a oportunidade de viver o seu milagre e viver a sua extrema maravilha. Tá bom? Eu quero profetizar sobre todos que estão doentes fisicamente, que estão crendo sobre o tempo de Deus. Então, Deus há de te abençoar poderosamente. Amém? Então, clamando ao Senhor para os doentes físicos e doentes da alma, que é a doença do século, né? A depressão, a opressão, pessoas que pensam sempre em se matar, tirar a vida, andam desanimadas, frustradas. Então, você que quer servir apenas a Deus, você que não divide a glória de Deus com estátuas de barros e com qualquer outro que se diz Deus, então esta oração é para você. Aqui eu não sou ecumênico, né? Tem pastor que é ecumênico. Tem religiões ecumênicas, porque ele quer ganhar adeptos, ele quer ganhar um fã-clube, ele quer ganhar grana. Mas nós aqui não somos ecumênicos, aqui não tem ecumenismo, aqui não tem parceria. E aquilo que eu digo e repito, em bom e alto som, eu não respeito religião, eu respeito a Jesus Cristo. Porque o respeito à religião é dar autoridade a quem nunca teve. Então eu não respeito, eu posso conviver com pessoas de outras religiões. Posso sim conviver com pessoas que têm outro credo religioso. Posso conviver. Tenho que andar por aí, não vou desrespeitar ninguém. Não vou chutar a imagem de barro de ninguém. Cada um decide o seu destino. Mas respeito é dar autoridade a alguém. Então, às vezes as pessoas confundem respeito com educação. Educação eu tenho. Não importa se é espírita, se é católico, se é budista, se é islâmico, se é hinduísta. Eu, por educação, eu trato com a educação, com a ética necessária.
Mas o português, a língua portuguesa é muito pobre diante de definições que ela teria que dar. Então aprenda, respeito no hebraico, vou repetir, respeito no hebraísmo, no hebraico, porque hebraísmo representa a mandioca, inhapim, chama-se hebraísmo, é o mesmo produto com nomes diferentes. Mas o hebraísmo do hebraico, a palavra respeito quer dizer dar autoridade, reconhecer a autoridade em alguém ou numa instituição. Aí no Brasil é diferente. Na língua americana também é diferente. Respeito, você tem que me respeitar. Mas se eu respeitar, eu estou te dando autoridade, você não tem autoridade. Agora, se você disser, não, você tem que me tratar com educação. Você tem que me tratar com ética. Aí sim. Então essa palavra respeito, ela é muito, vamos dizer assim, tem vários sentidos. Ela engloba, num geral, quando na verdade ela só seria ou poderia ser usado para a autoridade, não como educação ética, a maneira de entendermos o limite de cada um. Então aqui eu não sou ecumênico. Então aqui eu sou de Jesus Cristo. Cristo Jesus, cristão. Então você que ama a Cristo e a Cristo quer dedicar a tua vitória, a tua libertação, a tua cura, estamos juntos. Você que não quer, não estamos no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco, podemos estar não. Você pode dizer, estamos no mesmo mundo. Também não estou no mesmo mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Eu estou no reino de Deus. E eu estou protegido, porque nesse mundo, quando eu estou em Cristo, os anjos estão em meu derredor. Salmo 91:11, e passa a régua. Então eu não estou no mundo dos demais, eu não estou no barco de ninguém, que Jesus Cristo não está nele. Amém? Então, vamos definir a nossa fé. Vamos definir a nossa convicção. Sem esse negócio de oba-oba, mela-mela. Temos que agradar a todos. Não, nem político hoje está agradando a todos. Não vai ser eu um profeta que vou agradar a todos. Então, meus amados irmãos, como eu estou dando exemplo sobre depressão e doença, para animar você a crer na sua libertação, se você está deprimido, tem um parente aí deprimido orando, e evidentemente que temos dito, não adianta ficar pedindo oração para as pessoas que não querem pagar o preço. Você está orando, livra fulano de tal da depressão. Aí fulano é ateu, fulano zomba de Deus. Aí como é que Deus vai ouvir minha oração? Se a pessoa é na plena ignorância, como os 10 leprosos, os 10 foram curados. Só um voltou para adorar a Deus. Mas eles já eram repudiados, eram extremamente ignorantes, tiveram oportunidade. Agora tem gente que tem oportunidade de servir a Jesus, tem gente que tem oportunidade de dobrar os joelhos, mas não. Fica aí te pedindo, pede esse pastor para orar aí, ó. Aí pede você, ora por mim. Aí você vai ficar me pedindo oração para ímpio, à toa, para aqueles que zombam do Senhor. Para esses eu não tenho nenhuma esperança para você. Só tem esperança para aquele que não pode. Está acamado, está dentro da prisão. Olha, está entubado. Olha, essa pessoa está numa situação em que ela não pode falar, ela não pode ouvir, ela está passando por uma situação mental terrível. Então essa sim, nós vamos orar para que Deus liberte, porque ela não tem condições por si mesma de buscar a libertação da depressão ou da cura física. Mas aquele que tem e fica em casa dormindo crente 6 horas, esquece. Pode orar você, eu não. Eu vou orar para quem quer compromisso com Deus. Porque o alvo desta oração, ao longo do ano, é conversão do caráter, é transformação do interior. E de gorjeta, se posso usar essa palavra, né? Ou de lambuja, ou de oferta, Deus está dando a oportunidade de orarmos por depressão, doença, milagres, né? Tantas coisas que nós temos pedido ao Senhor. Amém, irmãos? Então, você que é depressivo, houve um homem na Bíblia chamado Jacó,
que no capítulo 37, verso 35 de Gênesis, a Bíblia disse que os filhos forjaram a morte de José, o filho que ele mais amava. E a Bíblia diz que então eles aproximam dele, as filhas, as pessoas, as mulheres, elas querem consolá-lo, seus servas querem consolá-lo, mas a Bíblia diz que ele rejeita, ele recusa ser consolado. José não estava morto, ele não buscou a Deus uma orientação, então ele viveu uma depressão, uma tristeza, uma angústia desnecessária. Mas como ele estava debaixo de uma promessa, de uma aliança de Abraão, Deus vai libertar ele lá na frente. Mas ele viveu anos de tristeza, até que ele saiba, que ele tenha a descoberta que o seu filho José não está morto e é o governador do Egito. Mas isso perdurou alguns anos de muita tristeza. Tem gente depressiva, angustiosa e triste à toa. Há casos que não podemos reverter. E você precisa continuar a viver e reverter isso na sua vida. E não adianta muito falar, nem meu, nem do terapeuta, nem de ninguém. Não adianta muito falar. Porque isso é uma decisão pessoal. Então muitos estão sofrendo desnecessariamente por algo que não pode mudar. Exemplo, que a gente lamenta. Alguém que foi da sua família. A gente lamenta, mas o que nós vamos fazer? Nós todos vamos brigar com Deus? Nós todos vamos ficar de mal com a vida? Vamos todos parar de fazer alguma coisa? Não, não pode. É melhor você pedir que Deus te leve, porque se você cometeu o suicídio, você perde a salvação. É melhor então começar a orar. Pelo menos faça isso. Já que não quer fazer nada, vai para o monte e começa a orar. Deus me leva, 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 me leva. De manhã me leva, me leva, me leva. À tarde me leva, para de comer, para de beber água. Senta debaixo da árvore e peça a morte. Porque nós não podemos mudar o irreversível. Mas nós podemos mudar a nossa vida enquanto estamos vivos. Você pode mudar. Então para que viver oprimido e deprimido? Se Deus decidiu algo que nós não podemos mudar. Porque eu não posso chorar apenas pela família da esquerda que está chorando uma perda. Então, meus amados irmãos, aceita essa oração como consolo, para você levantar a cabeça e Deus vai ouvir essa oração e vai te libertar desse sintoma de depressão, porque depressão é a ausência da presença do Espírito Santo. Já disse isso várias vezes, mas repito enquanto eu viver. Depressão não é doença. Depressão é opressão, que é possessão maligna. Não tem outra conversa. Qualquer conversa da ciência, de médico, é tudo para engalobar. É tudo para enganar. É tudo para arrumar uma resposta, porque o mal do ser humano é querer resposta para tudo que acontece. Tudo que acontece há propósito, não há resposta. Aprenda isso. Porque os mistérios pertencem a Deus, Deuteronômio 29, verso 29, e as coisas reveladas ao homem. Então nem tudo eu tenho resposta, mas tudo eu sei que há um propósito. E passa a régua. E doença. 1 Samuel capítulo 1, verso 9, havia uma mulher doente. Ana estava estéril. Sara não orou. Rebeca não orou. Isabel, mãe de Zacarias, não orou. Rebeca, mãe de Isaac e Jacó, não orou. Sara, mãe de Isaac, não orou. Desculpa. Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, não orou. Sara, mãe de Isaac, não orou. E nós sabemos que Ana, diferente de todas, orou. Ela teve que orar. Então, algumas contam com a sorte. Ana teve seu filho no momento que orou. Curou a esterilidade. O seu ventre foi curado. Mas Sara teve que esperar quase 100 anos. Sabe por quê? Porque ela nunca orou. Ela aceitou a situação que ela vivia. E se não fosse a promessa de Deus sobre Abraão, ela tinha morrido sem gerar um filho, chamado Isaac. Isabel estava velha. Quem orava
A Bíblia diz que o anjo disse, em Lucas 11, Deus ouviu a sua oração, não foi da mulher não. Então ela vai ter filho aos 100 anos. Se calcula que ela tinha mais de 100 anos. Os teólogos. Então, meus amados irmãos, você está doente fisicamente? Você quer prorrogar isso? Você quer aceitar, dizer, não, isso é a vontade de Deus, é porque eu tenho que passar por isso, eu já orei. Não, não pare de orar. Não pare de orar. Busque a Deus. Se a sua cura é necessária para você fazer uma obra de Deus com mais qualidade, para você entrar de cabeça na obra, poder fazer uma obra com mais eficácia, é necessário você ter saúde. É necessário você ter mais tempo de vida, concorda? A não ser que está na hora de você ir embora. Está na hora de você partir dessa vida. Então, eu te aconselho não orar. Aliás, ore para morrer. Ore para não ser curado mesmo, para agravar e você parar do sofrimento e morrer logo. Mas não, pastor, eu quero ser usado, eu quero viver, eu tenho os sonhos que Deus me prometeu, você tem certeza que vem de Deus a profecia, então para que aceitar igual Sara? Para que aceitar igual Isabel? Por que não buscar a Deus? Por que não orar e dizer, cura-me, tenha misericórdia de mim? Então Ana, ela não esperou ficar velhinha não, ela tomou posição. Então nós estamos tomando posição junto com você para libertar você de toda a enfermidade, a não ser que ela seja o propósito de Deus para provar a tua fé, mas ela vai ter que passar, porque não é por vida toda, ou porque chegou a tua hora de ir. Aí você vai ter, se for a hora de você ir, você vai ter paz. Se é um propósito de Deus para provar a sua fé, você também vai ter paz. Mas a gente tem que ter muito Espírito Santo, porque sem Espírito Santo você pode dizer assim, pastor, então é de Deus que eu estou tendo uma paz, estou tão tranquila. Tem gente que está tranquilo, quer o que o mundo acabe em sombra e água fresca, ele quer morrer numa montanha escorado. Então tem que ter muito discernimento, a presença do Espírito Santo, para saber se a paz no meio da sua enfermidade é um comodismo, é o Satanás que trouxe isso, para você não lutar para a sua cura, ou é Deus mesmo. Sem o Espírito Santo, eu lamento te dizer, você vai ficar numa baita de uma dúvida, e a probabilidade de se entregar à doença será 99,9%. E a depressão, da mesma forma. Então, aceita essa oração e reivindica. Assim como Jacó, Deus o abençoou. Ele há de abençoar a sua vida e cada um de nós, para que nós nunca venhamos a estar deprimidos, acuados num canto, vivendo tristezas, angústias, desnecessariamente. Tá bom? Porque o Senhor, o fruto do Espírito, que faz parte do fruto do Espírito, é o gozo, que quer dizer alegria, uma satisfação na alma. Então não pode eu imaginar que depressão é doença e não possessão maligna. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais essa oração em que nós dobramos os nossos joelhos aqui diante do Senhor, pedindo, meu Deus, para todas essas pessoas a libertação da depressão, da angústia, do sentimento de tristeza, de baixa estima. Pessoas que não encontram motivo para ter esperança, para sorrirem. Pessoas que se entristecem com o corpo que tem, com o guarda-roupa que obtém. Não estão satisfeitos com o carro que dirige, com a casa que mora, com o bairro que mora, com o país que mora, com a cidade que mora, com o marido que tem, com a esposa que tem, com os filhos que tem, com a nora que tem, com o genro que tem. Pessoas que estão sempre, meu Deus, em defasagem. O Satanás sempre está colocando na vida delas o motivo para elas não serem felizes. Nós suplicamos ao Senhor que no nome de Jesus Cristo o Senhor dê ordem aos teus anjos e coloque todos os demônios da opressão de volta para o inferno. Para que eles voltem para o abismo, assim como os porcos foram enviados para o abismo. Em nome do Senhor Jesus, que pessoas reencontrem a felicidade e a alegria de viver para o Senhor. Que encontrem felicidade não apenas por causa do carro novo na garagem, ou um novo trabalho que possa alcançar, porque isso tudo passa. Mas uma alegria, uma paz, uma felicidade que venha do Senhor, porque essa independe de circunstâncias. E essa traz, meu Deus,
uma constante satisfação ao te servir. Passa-se por provas e lutas, pode até viver momentos tristes, mas que passam rápido. Assim como a ira não pode durar a noite toda, não pode passar do pôr do sol, também assim é a tristeza. Porque a Bíblia disse, no Salmo 4, verso 8, que em paz deitarei e dormirei. Então, se em paz deitarei e dormirei, porque o Senhor cuida de mim, então a depressão não pode continuar à noite e na outra noite, porque se em paz deitarei, como deitar em paz em depressão? Então as pessoas, meu Deus, como diz a tua palavra, Oséias 4:6, estão morrendo por falta de conhecimento da palavra, porque não conhecem a Bíblia. Então aceitam isso, como nós temos dito, líderes espirituais, religiosos de grandes denominações, vivendo sobre remédio para depressão, se tratando com terapeuta. É o fim do mundo, é o cúmulo do absurdo. Eu posso aceitar todos os meus vizinhos, o mundo inteiro, fazendo fila para tratar com o psicólogo. Mas homens de Deus, mulheres de Deus, batizadas pelo Espírito Santo, tratando com psicólogo para curar depressão, para curar tristeza, tem que tomar uma surra de borracha. Porque é zombar do Senhor, é limitar o Senhor, dizer, não, isso aí é porque Deus não tem capacidade. Não, isso aí é porque Deus deixou para os terapeutas. Para com isso. Ajuda, meu Deus. Ajuda essas pessoas a acordarem para a vida. Ajuda essas pessoas a acordarem para o tempo. E verem e perceberem que estão sendo enganadas pelo diabo. Porque qualquer psicólogo em sã consciência vai dizer para os seus pacientes, nós só podemos te ajudar paliativamente. Nós só podemos receitar remédios. Se o remédio falhar, temos que dar outro. Nós só podemos ouvir a sua lamúria e dar para você algumas palavras positivas. Elas entram na mente, mas não aloja no coração ao ponto de curá-la. Qualquer terapeuta, qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, psicanalista, no bom senso, embora a ética da medicina não os faz e não os permite pregar o evangelho, e eu concordo que eles precisam seguir a regra, já que escolheram essa profissão e não ser pastores ou pastoras, mas no mínimo eles devem ser sinceros com seus pacientes. E se são sinceros com o seu paciente, se fosse eu depressivo, eu ia dizer, então, a senhora tem uma outra solução para mim, doutora? Ô doutor, porque eu vim aqui e vim tratar, e o senhor não me dá garantia de cura, é só um milagre, então eu vou buscar onde tem milagre, é em Deus. Quantas pessoas estão no manicômio de loucos? É doença? Não é doença. É possessão maligna que a ciência chama de doença, lógico. A ciência não pode chamar de possessão maligna, porque senão, em vez dela estudar os livros da ciência, eles tinham que estudar a Bíblia Sagrada. E nenhum psiquiatra estuda a Bíblia Sagrada. Ele estuda o livro da ciência. Ele vai para a faculdade e aprender a lidar com o ser humano, a tricotonia humana. Não para lidar com o mundo espiritual do ser humano. Mas aqui, meu Deus, eu fui chamado como profeta da palavra. Eu não trato com a ciência. Eu trato com Deus da ciência. Eu trato com Deus do universo. Eu trato com Deus que é dono de todas as coisas. Eu trato com Deus que diz que propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu trato com Deus que o bem e o mal, diz a Bíblia, que vem dele, vem do Senhor. Então, se vem do Senhor, o problema é espiritual. E eu não aceito que o diabo venha me enganar, ou venha continuar com possessão sobre essas pessoas que querem crer agora que depressão é do diabo e não doença. Não aceito que elas continuem depressivas, se elas assumirem a fé de orar e crer que o Senhor é a solução da vida delas. Eu peço ao Senhor, as pessoas que estão enfermas, que essas enfermidades físicas foram tragas para o diabo, como foi o que citamos ontem da mulher curvada de 18 anos, e não são aquelas que são provação, como do cego de nascença.
Todas as pessoas, meu Deus, que estão insatisfeitas, estão clamando, elas podem ser curadas sim. O cego pode enxergar, o surdo pode ouvir, o mudo pode falar, o deficiente pode tornar-se perfeito. Tudo é questão da fé. É porque os médicos, a ciência, dá um parecer tão trágico, tão terrorista, que, por exemplo, o pai de meninos especiais, que não há nenhuma possibilidade, eles tiram qualquer possibilidade do pai e da mãe crer que a criança pode ser curada. Olha o lar, lá no bairro Guarani, tem o lar lá, um hospital, tipo uma creche só de crianças excepcionais. Ninguém está lá orando, porque já aceitou a condição, já aceitou. Então, como que a gente vai orar? Como que a gente vai proferir? Talvez nós precisamos melhorar nossa fé também. Nós, ministros do Evangelho, cristãos em geral, para ajudar essas mães e pais que foram completamente desanimados, que ouviram do médico dizer, olha, seu filho vai ficar com sequela o resto da vida. Aí a pessoa aceita, tá bom, doutor, tá bom, o senhor falou, tá falado. Mas o senhor ressuscitou Lázaro fedendo ao 4º dia. O que mais o senhor pode fazer? Os ossos de Eliseu já estavam em ossos que já estava há muito tempo morto, senão não estava só osso. E o osso dele ressuscitou. Quem caiu no seu túmulo foi encostado o osso dele que ressuscitou. Então, meu Deus e Pai, ajude as pessoas a viver uma vida de fé, a viver uma vida de crença na Tua palavra. E por isso que nós estamos orando, inspirado pelo Espírito Santo, libertando as pessoas da depressão e proferindo, meu Deus, a cura para as pessoas que estão doentes fisicamente, que aceitam e querem, não vão mais acomodar no laudo médico. Vão respeitar os médicos, vão reconhecer que eles têm diplomas, são acadêmicos, formados, capazes, mas quando termina a capacidade deles, porque eles se limitam na ciência, no livro, aí vem a do Senhor, que é um Deus eterno, ilimitado, que faz aquilo que o homem não pode fazer. Porque o Salmo 72:18 diz que só o Senhor opera maravilhas. Está escrito, não fui eu que escrevi. E diz 1 Coríntios 12, verso 10 adiante, que o Senhor é o Deus que através do Espírito Santo dá dons de maravilhas. Então, meu Deus, o que o Senhor não pode fazer para quem está enfermo esta hora? Não importa em qual esfera e qual profundidade seja essa enfermidade. O que o Senhor não pode fazer para quem anda angustiado, depressivo há anos, há décadas sem dormir? O que o Senhor não pode fazer? Então, às vezes, as pessoas não buscam o Senhor como devem. Vão para a igreja com a Bíblia, acaba o culto, joga a Bíblia no porta-luva, no banco do carro, na bolsa, e vai para o restaurante, vai para a sua vida normal. Quer dizer, a vida com o Senhor é o mínimo. A vida com o Senhor é como se fosse uma gorjeta no restaurante. O dinheiro principal paga a conta, o resto deixa para o garçom. Mas não. Com o Senhor, temos que inverter. O melhor é para o Senhor. A gorjeta que é para o mundo. A gorjeta que é para a nossa vida num todo. Mas o melhor daquilo que temos tem que ser para o Senhor. O nosso tempo é para o Senhor. A nossa mente é para o Senhor. Nosso coração não é depósito para o mundo, é depósito para o Senhor. Não é depósito para o mundo que nos faz sonhar com carro, casa, viagem, etc, 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 etc. É depósito das coisas celestiais. A mente é depósito das coisas celestiais. Se a pessoa dorme com a fantasia erótica, com uma fantasia com um homem ou com uma mulher, com a fantasia de um carro, de uma viagem, com certeza vão acordar cada dia mais frustrados enquanto não alcançar a fantasia que está na cabeça e foi para o coração. Então liberta essas pessoas, meu Pai. Dê vitória, liberta aqueles que estão decretando agora. Estão dizendo comigo, sai depressão em nome de Jesus Cristo. Sai angústia, tristeza, sim, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão decretando a cura física, sai doença em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais uma palavra ministrada, por mais versículos compartilhados e esta oração. E assim como diz a tua palavra, não é pelo muito falar. Então, meu Deus,
Não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito Santo, Zacarias 4,6. Mas o mais interessante é que o Senhor olhava para os enfermos e dizia: sê tu curado. Então, vale mais a ministração da palavra que aqui tem com teus filhos, abrindo um entendimento para que eles possam guerrear por si mesmos, possam enfrentar as suas lutas orando por si mesmos, aprendendo a oração. E nós já ensinamos aí também a oração que tu recebes, está no nosso YouTube, nosso canal de YouTube, está no nosso Face, está no nosso site, a pessoa pode ir lá, a oração que tu recebes. E aí a pessoa tem a oração que tu recebes, tem o jejum que tu recebes, e aí, meu Deus, elas serão muito abençoadas. Sê comigo no monte, abençoa esses pedidos de oração que vou apresentar lá, e tudo seja para a tua glória, porque ninguém me deve nada. Ninguém me deve exatamente nada. O Senhor não precisa de nós, muito menos de mim. É nós é que precisamos do Senhor. Esta é a minha oração, agradecendo ao Senhor por mais este tempo precioso. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus, a oração que Deus recebe. Aleluia. Fica na paz.